Vamos ver se alguém já se juntou aqui ao direto. Estamos aqui com os problemas técnicos. Se tiver aí alguém que me responda só que me conseguem ouvir bem e ver bem, para eu saber que ficou o setup aqui todo bem montado. A Susana já cá está. Susana, consegues-me ouvir bem e ver bem? A Tânia diz que sim. Sim, estás presente ou sim, ouves-me bem? Está tudo aqui a gozar presença. Eu vou aguardar mais um bocadinho, a ver se as pessoas continuam a juntar. Pronto, pelo menos já sei que o setup ficou bem montado, toda a gente ouve bem, toda a gente diz que o áudio está ótimo. Eu estou contente porque os meus dentes neste vídeo estão branquíssimos, logo nem tudo é mau. Vamos aguardar mais um bocadinho a ver se mais gente se junta. Vejo que já algumas pessoas se juntaram ao direto. A ideia do direto de hoje era fazer aqui uma sessão live de perguntas e respostas. Nós vamos recebendo ao longo do tempo algumas perguntas e vamos elaborando algumas respostas, algumas delas através das rubricas que temos na página, outras vamos respondendo diretamente às pessoas. E tomámos a iniciativa de realmente marcar hoje este live, e se realmente for do agrado das pessoas, até poderemos agendar algumas sessões deste género, para tirar aqui em tempo real algumas das dúvidas mais comuns que vos possam ajudar a preparar e a fazer com que funcione o vosso plano aqui relacionado com o fitness. Já passaram cerca de 5 minutos. Quem quiser começar com as perguntas, sejam elas relacionadas com o tema que for. Eu hoje não trouxe nenhum tema em concreto, ou seja, a ideia é ir falando dos temas que vão surgindo ao longo deste direto. Não sei se realmente perdi alguém, se ninguém quer começar. Está tudo a pensar numa pergunta. A Tânia começou para quando um programa teen? Foi encomendado pela Joana ou é mesmo a pergunta? Tânia, um programa teen aqui depende, porque, na minha opinião, não sei qual é a faixa etária que estás a considerar, mas vou tomar a Joana como exemplo. Aqui o principal é garantir que a maioria das crianças hoje em dia tem uma atividade diária suficiente, ou seja,
garantir que todos os dias, ou seja, os 7 dias da semana, segundo também algumas ordens da Organização Mundial de Saúde, que cumpram pelo menos, diria, 1 hora por dia de algum exercício físico que de alguma forma também os estimule a não só ter uma vida saudável, mas também a gastar um pouco da sua energia diária. Dessa forma, eu não vejo grande necessidade de um programa teen, porque a maioria dos nossos programas estão relacionados com ou com foco de performance, e aqui, salvo fosse uma rara exceção de alguém que procurasse algum desporto que necessitasse de treinar para performance, ou componente estética, e acho que a componente estética numa idade como a dos teens não necessita de necessariamente ter um programa tão estruturado como um adulto. Isto na minha opinião. Claro que haverão exceções, e para essas exceções poderão ser seguidas algumas diretrizes, tal como os mecanismos de treino serem assexuais, digamos assim, ou seja, são os mesmos, os mecanismos são os mesmos para homens e para mulheres, aplica-se também a adultos, a idosos e crianças. Claro que há algumas atenuantes e alguns cuidados a ter em conta, como intensidades, a distribuição de volume, etc. Mas para já, Tânia, não vejo que o nosso alvo de trabalho sejam os teens. Ficaste respondida, Tânia. Avançamos para a próxima pergunta. Agora, aqui uma pergunta do Zé. Alimentos baixos em calorias e dicas para adicionar volumes às refeições. É uma pergunta bastante pertinente, é uma pergunta que eu vou ter muito prazer em responder, porque eu neste momento estou com um intake calórico bastante baixo, por isso posso falar por experiência própria. Acho que aqui, introduzindo a quem não conheça o conceito, normalmente ao estarmos em calorias ou com um aporte calórico mais baixo, quanto maior for a volumetria da nossa refeição para a quantidade de calorias que temos, ou seja, conforme tivermos mais volume para as mesmas calorias, mais saciados nos sentimos. Eu, pessoalmente, aposto muito nas refeições principais em usar alimentos que contenham poucas calorias, como vegetais verdes folhosos, ou seja, alface, couves ou por exemplo, brócolos, cogumelos. Tento utilizar a maioria de alimentos que me permitam um grande volume por poucas calorias, para me manter saciado mais tempo. Outros truques que nós também chegámos a partilhar aqui na página no passado, que pode ser bastante interessante, mesmo nas refeições que intencionalmente tenham carboidratos, é possível irmos fazendo transições graduais a longo prazo. Um exemplo que para mim funciona muito bem é: imaginemos que eu estou numa fase com um maior aporte calórico e a minha refeição pós-treino até costumo consumir massa. Ao fazer uma transição para um aporte calórico menor, eu posso trocar metade dessa massa por zoodles, ou seja, com um espiralizador, que hoje em dia se encontra em qualquer lado e são bastante baratos. Espiralizo a courgette e faço metade da quantidade do que eu tenho para comer nessa refeição. Ou seja, em vez de usar, por exemplo, 150 gramas de esparguete, uso 75 ou 70, e o restante volume faço com os zoodles, que vão ter muito menor densidade energética e vão permitir ter na mesma alguma saciedade nessa refeição. O mesmo acontece com o arroz. Por exemplo, se numa fase eu estou a consumir 140 gramas de arroz nessa refeição, se passo por uma fase em que já só consigo consumir 70, posso sempre complementar com o chamado calorie rice, ou seja, que basicamente não é mais do que a couve-flor ralada e ligeiramente cozinhada,
para ser parecida com o arroz, misturando metade-metade, conseguimos encontrar aqui uma forma de dar alguma volumetria. Outra técnica que muitas pessoas não utilizam e que eu e o Mário temos falado bastante sobre este assunto é algumas opções vegetarianas. Quando digo vegetarianas, estou a pensar em opções até com base em leguminosas, ou seja, para eu atingir o meu target de proteína e hidratos para esta refeição, se eu optar por fazer esses totais com alimentos como leguminosas, estou aqui a pensar em alimentos interessantes que eu gosto bastante, como as lentilhas, consigo ter uma volumetria muito maior do que se for para outro tipo de alimentos. Por exemplo, eu tenho apostado nesta fase em que tenho uma restrição maior em não consumir nem arroz nem massa, por uma questão de volumetria, porque eu sou uma pessoa que gosto de comer até ficar satisfeito, ficar mesmo satisfeito. Dessa forma, o que eu faço é opto por consumir mais leguminosas nas refeições onde tenho hidratos e tento garantir que ao longo do dia tenha alguma variabilidade a nível de ingestão de fontes de proteína, para garantir que tenho todos os aminoácidos essenciais. Falámos bastante sobre isto no post sobre proteínas. Acho que ficou respondido, Zé Manel. Rita. João queria saber mais dos acompanhamentos e treinos. Podia explicar no live. Aqui, falar sobre os acompanhamentos no live, poderemos marcar um live só um Q&A só sobre acompanhamento e treinos. Acho que seria interessante marcarmos um live só para isso. No entanto, não sei se no geral, a não ser que seja uma dúvida em concreto, a não ser que queiras elaborar algum ponto específico para não divagar também aqui. Vamos agora à Cláudia Melo. Existe muitas vezes uma forte componente emocional associada aos hábitos alimentares da pessoa. Ou seja, muitas vezes as pessoas até sabem o que devem comer, mas não conseguem aplicar. Peço desculpa. Não é preciso estarmos a falar de distúrbios alimentares com anorexia. Cláudia, a tua dúvida é muito pertinente e eu vou gostar muito de falar neste ponto também. As pessoas misturam algumas componentes técnicas e eu vou tentar aqui separar. Todos nós, seja eles quem forem, ou seja, quando estás a falar em doenças graves, que eu não vou falar aqui, tenho um vídeo preparado no futuro sobre isso, em que eu falei sobre distúrbios que exigem terapia, ou seja, estamos a falar do foro clínico e tem que ser tratado. É diferente. Eu vou falar nos casos em específico que tu falas. O que tu me estás a falar são hábitos. Hábitos que todas as pessoas têm. Todos os hábitos, sejam eles quais forem, têm uma recompensa. Ou seja, o que tu estás a falar é quando esses casos acontecem, o teu hábito, quando dás como exemplo de alguém que tem a necessidade de fugir da dieta, tem uma recompensa. Ou seja, a pessoa foge da dieta, come alguma coisa e na altura a recompensa é sentiu-se bem porque comeu aquela coisa. Ou seja, há uma recompensa. A tentativa da maioria das pessoas é apagar estes hábitos. O que, na minha opinião, na maioria das vezes não funciona, porque um hábito que tu tens, de repente anulares, tu vais ter tendência a cair nesse mesmo hábito. O que tu podes tentar fazer, e o que eu proponho sempre a todas as pessoas é, se tu tens um hábito, quando eu digo hábitos, podem ser bons, podem ser maus, quando tens um hábito e esse hábito tem um output negativo para ti, vamos substituir esse hábito por um hábito que te dê uma recompensa semelhante, mas um hábito com output positivo. Ou seja, tu quando comes um chocolate, apesar de estás a fugir da dieta, sentes-te bem. Mas tu quando vais dar uma caminhada ou quando vais comprar uma peça de roupa nova, também te sentes bem. Porquê é que não vamos substituir o hábito antigo, que tinha um output negativo para o teu trabalho, por um novo hábito que também tem uma recompensa igualmente boa e também tem um contributo positivo restante para o teu objetivo. A nível das pessoas que trabalham connosco, é importante perceber que existem aqui... Estamos a falar de uma equipa multidisciplinar, ou seja, uma equipa multidisciplinar em que nós trabalhamos com vários pontos, desde
uma consultoria nutricional, desde consultoria de treino à nossa parte de coaching. Ou seja, a componente de coaching é isto mesmo, é trabalhar os hábitos das pessoas para que se tornem permanentes a longo prazo. É por isso que eu digo que aqui na Team Psych Nutrition o que nós fazemos não é consultoria apenas nutricional ou consultoria de treino, fazemos também coaching. Coaching é garantir que vos levamos de A para B, ou seja, nós estamos presentes para vocês chegarem ao vosso objetivo, implementando novos hábitos, hábitos permanentes e não correções rápidas que funcionam durante 2 meses, mas não são capazes de manter a longo prazo. Não sei se respondi a tudo, Cláudia. Sandra Lima. E um workshop de receitas justificaria-se, apesar de se partilharem aqui imensas receitas, acho que poderia ser útil. Seria engraçado, Sandra, termos um workshop. Acho que eu não serei a pessoa mais indicada, pelo menos sou eu, porque felizmente aqui na Team estamos a falar de imensas pessoas que têm muito jeito para cozinhar. Uma delas acabei de responder ao comentário, que é a Cláudia Melo. Tem muito jeito para cozinhar. Temos partilhado algumas receitas das pessoas por isso mesmo, porque é possível fazer dieta, é possível contar macros e comer coisas boas. Não é preciso comer só comida do hospital. Por isso, se mais gente sentir este interesse, mandem-nos uma mensagem, deixem-nos algumas ideias e podemos organizar em conjunto a Team com algumas pessoas que têm jeito para o talento da cozinha fitness e marcamos um workshop. Acho que seria interessante, sem dúvida. Grande abraço, André, o meu primo aqui a assistir. A resposta aqui do Zé Manel: tenho optado por batatas e legumes. Leguminosas são boas, mas sobe muito o intake proteico e depois tenho que comer menos. É bem visto, é verdade. Por isso é que eu digo, aqui, quando jogamos com as leguminosas, aplicando a velha máxima, é uma faca de 2 legumes, não é? Dizendo assim. Há que ter aqui algum equilíbrio. O tocaste no ponto das batatas, também é verdade, é um alimento que é excelente do ponto de vista de saciedade. Por isso, tocaste num ponto bastante pertinente. Eu também acho as batatas uma excelente opção. Agora, a Inês Seabra. João, existe alguma hora ideal para treinar? Ou seja, há quem diga que treinar logo de manhã não é ideal, pois o organismo não está tão receptivo a estímulos. Só passado umas 6 horas. Esta é a mesma opinião. Inês, falando aqui no timing de treino. Eu vou ser muito sincero, aqui depende, por muito que eu entre na componente técnica, ou seja, se eu começar pela componente técnica, vou terminar com a componente real. Começando da componente técnica, independentemente se treinas de manhã, à tarde ou à noite, mas principalmente quando treinas em alturas em que... houve aqui um problema técnico. Quando treinas em alturas onde tiveres poucas refeições antes, como é o caso de manhã, acho que é importante teres a noção que aqui o timing das refeições representa um peso possivelmente maior do que alguém que treina ao final do dia. Se queres tirar o maior partido da tua performance no treino, convém saber que consumiste alguns hidratos de carbono e alguma proteína antes. Quando eu digo antes, não precisa de ser às 7 da manhã e treinares às 7h30. Estamos a falar que podes ter consumido essa proteína no jantar da noite anterior ou na ceia da noite anterior. Por isso, treinar de manhã é viável. Eu pessoalmente não sou pessoa de treinar de manhã, preferencialmente gosto muito mais de treinar ao final do dia, sinto-me com muito mais energia quando encaixo o meu dia de trabalho e depois no final termino com o meu treino. Sei que há muita gente da time que prefere mesmo treinar de manhã e não acho que haja nenhum contra, mas estamos a chegar à parte final, que é, nós temos a componente científica do que é melhor, do que é ótimo, e depois temos a componente prática. Eu posso chegar a alguém e dizer, olha, ótimo mesmo é tu treinares de manhã às 7h32. Mas a pessoa diz, mas eu às 7h32 estou no trabalho. Então pronto, o ideal para ti é treinares à hora que tu realmente podes. Acho que aqui é um ponto importante. Nós procuramos sempre aquilo que é o ótimo e esquecemos muitas das vezes o que é realmente aplicável ao nosso dia-a-dia. Flávio, grande abraço. Simão, boa preparação, Simão. Sei que estás aí já a dar o litro para a tua prova. Boa sorte. O Jorge, abraço. Fernando,
Qual o horário mais recomendado para a ingestão dos lípidos, pré e pós? Se vamos entrar aqui agora no timing, que é um assunto que normalmente gera muitas dúvidas, que realmente é o timing dos nossos nutrientes. A proteína, na minha opinião, deve ser o mais distribuída possível ao longo do dia. Ou seja, tendo em conta que consumimos pelo menos 4 a 5 refeições por dia e que o nosso total diário está bem calculado, dividir a proteína por uma divisão homogénea ao longo de todas as refeições é uma boa base. Hidratos de carbono é o seguinte. Hidratos de carbono, dependente de quanto é a quantidade que temos disponível no nosso dia, eu diria que onde são mais necessários é antes e depois do treino. Ou seja, se tivermos uma quantidade reduzida de hidratos de carbono, se queremos optimizar a utilização dos mesmos, garantir que são antes e depois do treino. A gordura, para mim, funciona da forma oposta aos hidratos de carbono, ou seja, eu vou querer que a gordura, os lípidos neste caso, estejam o mais separados possíveis da zona de treino, porque eu, antes e depois do treino, vou querer consumir algo que seja absorvido o mais rapidamente possível. Novamente, aqui eu estou a falar para alguém que queira apostar em todas as frentes, ou seja, que já tem as calorias corretas para o seu objetivo, que já tem as macros corretas para o seu objetivo. Depois aí sim começa a entrar o timing e o tipo de alimentos que estamos a consumir. Acho que respondi, Fernando. Na minha opinião, os lípidos o mais longe possível da zona de treino. Não quer dizer que antes e depois do treino não haja algum consumo de lípidos inerente aos alimentos que tu escolhas, mas, por exemplo, nunca fui apologista, nem vejo ainda grande ciência que prove que o consumo, por exemplo, de óleo de coco ou outro tipo de MCTs, ou seja, triglicéridos de cadeia média, antes ou depois do treino, seja a melhor fonte de combustível do que consumir hidratos de carbono e deixar então esses tipos de lípidos para refeições mais distantes do treino. Agora houve aqui um momento de pausa, não há perguntas. Vejo que... Não sei se me esqueci de responder a alguém. Vou responder aqui à Cláudia. Se alguma pessoa me contactasse para perder 10 quilos em 2 meses, é bom. Primeiro de tudo é bom. É bom que a pessoa traga ideias e traga objetivos. O primeiro ponto de qualquer trabalho, seja nesta área, seja noutra área qualquer, é termos um objetivo determinado. A seguir a termos esse objetivo determinado, que tu exemplificaste bem, que são os 10 quilos. Sabemos que queremos perder 10 quilos, depois vamos avaliar o tempo com que queremos atingir esse objetivo. Queremos atingir esse objetivo 10 quilos em 2 meses. Estamos aqui a contar, pelo exemplo que me estás a dar, é uma pessoa que tem mesmo bastante excesso de peso. É possível? É. Agora vamos avaliar o que é que a pessoa vai ter que fazer, o que é que isto vai obrigar para perder esses 10 quilos. Como é que este objetivo pode afetar as restantes áreas da tua vida. Imagina que eu tinha que dizer, vais ter que consumir 1000 calorias por dia para atingires o déficit que tu precisas e se calhar ainda vais ter que fazer cardio 3 vezes por semana e um treino de musculação 4 vezes por semana. Tecnicamente funcionaria. É tudo uma questão aqui de matemática a longo prazo. Mas ao mesmo tempo a pessoa dizia-me, ok João, mas nesse ponto de vista então eu vou ter que deixar de sair, vou ter que cumprir uma dieta a 100%, vou ter que cozinhar todos os dias, vou passar bastante tempo a treinar e a cozinhar e não vou poder fazer outras coisas que eu gosto na minha vida. E essa avaliação é sempre dada pela pessoa. Se a pessoa acha que este objetivo não afeta negativamente outras áreas, e se matematicamente for possível, ou seja, imaginemos que matematicamente é possível, estamos a falar em 9 semanas, alguém com muito peso a mais pode perder mais de 1% de peso por semana, ou seja, com um déficit agressivo talvez seja possível manter essa cadência de 1 kg por semana. A questão é sustentável?
ou melhor, o que vai afetar negativamente outras áreas da tua vida compensa? E essa resposta nunca pode ser dada por mim. Tem que ser sempre dada por vocês. André Domingos. E cardio em jejum para gastar mais rapidamente as reservas de glicogênio e estimular depois o consumo de gordura como fonte de energia. André, aqui possivelmente é bastante controversa a opinião. Eu vou ser muito franco e muito simplista na minha opinião. Eu só vejo o cardio como uma função, que é queimar calorias. Para mim, a maioria das pessoas que eu conheço não traz nem problemas de saúde, nem problemas de cardiologia, nem de pneumologia. Como tal, eu não implemento o cardio como uma solução de tratamento desses problemas. Eu utilizo o cardio como uma forma de gastar mais calorias, sem ter que recorrer a um corte mais agressivo na dieta. Por isso, dessa forma, o cardio é-me indiferente ser feito em jejum, ser feito à tarde, ser feito à noite. O cardio será feito para aquela quantidade de minutos e sessões por semana na situação em que a pessoa o puder fazer. Porque não há, ou seja, a ciência é muito inconsistente no que diz respeito ao cardio em jejum. Há estudos que dizem que realmente o cardio em jejum é mais vantajoso, outros provam que o ser mais vantajoso só significa que é mais catabólico, ou seja, é mais perigoso e podemos perder massa muscular. Resumindo, a minha abordagem é muito simples. Espaçar o cardio sempre que possível com a maior distância do treino com pesos. Garantir que esse cardio não é de elevada intensidade para não afetar ainda mais a nossa recuperação entre treinos de musculação. E focarmos em queimar durante esse cardio as calorias que temos estipuladas para atingirmos o déficit calórico que precisamos para manter o ritmo de perda de gordura em que estamos. João Gomes, na tua opinião, qual a importância dos blocos metabólicos? Qual a importância? Na minha opinião, a principal importância a nível de mecanismos de hipertrofia, sem dúvida, que a que tem o peso maior é mesmo a sobrecarga mecânica. Ou seja, assim que respeitamos a sobrecarga mecânica e a sobrecarga progressiva a longo prazo, ou seja, alguém que hoje faz 3 vezes 10 com um peso e depois consegue daqui a umas semanas fazer 5 vezes 10 com esse mesmo peso, possivelmente estará mais forte e estará com mais massa muscular ou com adaptações suficientes para ganhar essa massa muscular que depois também deve ser sustentada pela dieta. Eu vejo as outras duas variáveis da hipertrofia que também têm alguma importância, que é ela, o stress e o metabólico. Dessa forma, como é que eu aplico estas duas variantes que, apesar de terem um peso menor, também podem ter alguma importância? Porque eu quero utilizar todo o espectro. E se eu no espectro tenho sobrecarga mecânica, stress metabólico e o stress a nível de variação, eu vou tentar utilizar os três. Ou seja, eu vou tentar, de bloco para bloco, variar alguns exercícios. Ou seja, vou aplicar algum stress pela variação de exercícios. E vou, de tempos a tempos, aplicar alguns blocos metabólicos para trabalhar mecanismos de hipertrofia que não conseguem ser trabalhados em blocos com sobrecarga mecânica. Além disso, a minha opinião pessoal é que se um bloco metabólico for bem planeado, ele é muito mais leve nas nossas, digamos, nossas juntas, nas articulações, todas elas, acabando por nos dar aqui algum alívio também de uma sobrecarga mecânica tão constante como estar sempre a aumentar o peso na barra, porque isso funciona durante umas semanas, mas ao fim de algum tempo torna-se muito difícil progredir, mesmo implementando deloads e etc. Ao fim de umas semanas acaba por ser muito improvável de continuar a progredir apenas pela sobrecarga mecânica. Aqui o Zé Manel, em relação à última refeição do dia, em que dizem que se deve evitar os hidratos por causa da liberação da hormona de crescimento. O que tens a dizer sobre isso? Zé Manel, eu aqui vou assumir que, mais uma vez, é um daqueles mitos urbanos. Nós sabemos, sem dúvida, que quando falamos de hormonas isoladas ou se estamos a pensar em hormonas exógenas, quando eu digo exógenas, é alguma coisa que estamos a injetar no nosso corpo que não é nosso. A insulina e a hormona de crescimento contrariam-se, ou seja, tu não consegues ter uma boa eficiência na utilização da tua hormona de crescimento na presença de insulina, ou seja, atletas que usam fármacos normalmente nunca combinam ao mesmo tempo alimentos que vão levar muita insulina ou injetar insulina em alturas que estejam a injetar a hormona de crescimento.
Aplicar estes conceitos aos nossos mecanismos fisiológicos, ou seja, que são muito mais complexos do que injetar 10 IUs à noite antes de me deitar, por exemplo, pessoas que fazem isso, é bastante diferente. Ou seja, pensando nos nossos processos fisiológicos, eles são muito mais complexos e o nosso pico de libertação de hormona de crescimento não é imediatamente após assim que nos deitamos e que vamos dormir. Ou seja, se tu consumiste uma refeição antes de dormir, possivelmente na altura em que vai haver o maior pico de produção de hormona de crescimento, já tu começaste a fazer digestão e o teu pico realmente de insulina até já baixou. Ou seja, por alguma interferência que pudesse existir, também não acontece. Ou seja, alguns desses mitos foram criados baseados também na administração de hormonas exógenas, que não se aplica quando falamos de hormonas endógenas, ou seja, as nossas próprias hormonas e os nossos processos. Susana Leal, já que estás com macros baixas, podes dar um exemplo de um dia da tua alimentação? Então vamos falar de um dia da minha alimentação. Eu que sou o pior exemplo de toda a gente, porque sou a pessoa com a menor paciência para inventar quando estou em fases restritas. Então, o meu dia começa de manhã, por volta das 8 da manhã, com um Belt Sander Brownie, para quem sabe o que é, ou seja, basicamente são 2 scoops de proteína whey, com cerca de 20 gramas de cacau magro, uma colher de chá de fermento, diluídos em 30 ml de leite de aveia, ou bebida bebida de amêndoa, e depois é levado cerca de 30 segundos ao micro-ondas, e depois complemento com uma colher de sopa, aproximadamente 30 gramas de manteiga de amendoim. Isto é a minha refeição 1. Refeição 2 é uma fonte de proteína, normalmente ou é atum, ou pescada, ou frango, com vegetais, sempre coisas o menos densamente calóricas possíveis, ou seja, couves, brócolos, etc. Refeição 3 é o meu pré-treino. Eu como pré-treino, normalmente, quase sempre, é 60 gramas de aveia, aproximadamente, cozinhados com 300 ml de claras de ovo, 300 gramas de claras de ovo, que dá aproximadamente 30 gramas de proteína, e uma peça de fruta à minha escolha. Após vou ter o meu treino, a seguir ao meu treino, consumo a mesma fonte de proteína que já cozinhei para o almoço, os mesmos vegetais que cozinhei para o almoço, com a diferença que adiciono nesta altura uma fonte de hidratos de carbono. Ultimamente tem sido ou batata doce, ou leguminosas. Quando consumo leguminosas, baixo a fonte que consumi ao almoço, ou seja, se for frango, ou pescada, ou outro, consumo menos porque as leguminosas já contêm alguma proteína. Para terminar o meu dia, a minha quinta refeição é a minha ceia, que normalmente é sempre a mesma coisa também, que é a mousse de caseína, que não é mais do que um scoop de caseína, diluído em aproximadamente 90 ml de bebida de amêndoa, colocado no frigorífico cerca de 1 hora, até ficar com uma consistência de mousse, e termina-se o meu dia. E os meus dias são quase todos iguais. Ou mudo de frango para atum, ou mudo de atum para pescada, ou mudo os vegetais de couve para brócolis, ou de brócolis para outra coisa qualquer, ou para salada, mas não foge muito daí. Jorge, a hidratação. Hidratação é um tema bastante interessante e que pouca gente fala. Estás a falar de um ponto muito interessante que é os riscos de hiperidratação, neste caso. São pouco comuns, ou seja, são mais típicos e conhecidos os casos de desidratação, em que causam normalmente uma imediata descida na performance, mas é possível, sem dúvida, correr o excesso de consumir a mais. Eu gosto da regra do Lyle. O Lyle McDonald tem uma regra muito simples que é: nós temos que aprender a olhar quando vamos à casa de banho. Ou seja, se vamos fazer o nosso xixizinho, olhamos para a cor do mesmo. E queremos garantir que quando vamos fazer esse xixizinho, pelo menos 5 deles ao longo do nosso dia são quase transparentes. Quer dizer que estamos totalmente hidratados. Esta é uma forma simples de avaliar o nosso estado de hidratação, que não estamos nem a mais nem a menos. Outra forma de garantir também pode ser, que é uma regra bastante conhecida, que é 1 ml de água por cada caloria da nossa manutenção. Imagina que tu tens uma manutenção de 2.500 calorias, um consumo de aproximadamente 2,5 litros de água estaria em linha com as tuas necessidades.
Cláudia, falei da sustentabilidade, sem dúvida. Ah, falaste, aqui podemos lhe chamar sustentabilidade, que é o tema, ou seja, é a forma como as pessoas lhe chamam, mas em coaching é aquilo que se aprende como ecologia, ou seja, temos que garantir que quando escolhemos um objetivo, esse objetivo é ecológico. Não adianta de nada tu teres 6 áreas de grande importância na tua vida, escolhes-te focar numa delas e mandas as outras 5 ao lixo. Pões em causa os teus valores, ou seja, vale a pena perder os teus amigos, a tua família, para ganhar um corpo com menos de 10 quilos, ou pelo menos neste espaço de tempo, se estenderes o tempo, não será possível manteres algumas outras coisas que não queres realmente abdicar e atingires, em vez de 2 meses, 4 meses. Acho que aqui é uma coisa que as pessoas não pensam, ou seja, olhamos apenas para um campo e esquecemos de avaliar o impacto nas outras áreas. E essa é a nossa função aqui quando fazemos coaching também, é fazer com que as pessoas pensem um pouco de qual é o impacto das nossas escolhas nas restantes áreas da vida. Isto, nós somos um ser muito complexo, composto por muitos valores, muitos ideais, muitos objetivos, e temos que sempre garantir que eles não chocam entre si. Para atingirmos um, não damos cabo dos restantes. Obrigado pelas palavras, Cláudia, sério. Zé Manel. Olha o Duarte, olá Duarte, obrigado pelas palavras. Estou a tentar com este vídeo dar um pouco a conhecer também um pouco mais de mim, porque eu e o Mário escrevemos, preparamos muita coisa para a página é bastante dinâmica, tentamos ter sempre conteúdo novo e atualizado, mas muitas das vezes criamos aqui, com estes diretos, alguma interatividade maior com as pessoas, permitimos que exponham também algumas das coisas que ficam por perguntar, e essa era a ideia principal deste vídeo. José Amador, intermittent fasting, um tema que é muito conhecido por mim, não posso dizer que não conheço. Há muitos, muitos anos atrás, quando ainda era tabu falar-se de intermittent fasting, eu decidi estudar bastante essa vertente. Hoje em dia não a faço, por uma questão de compatibilidade com o meu dia a dia. Continuo a adorar, continuo a achar que é uma ferramenta brutal. Agora, quando falamos em performance no treino de força, depende. Se me estás a dizer que o intermittent fasting, vamos pensar na versão mais conhecida, que é o 16/8, em que saltamos o pequeno almoço, por exemplo, e compactamos a nossa janela de refeições em 8 horas. Se o teu treino de força for durante o jejum, na minha opinião, poderá não ser a melhor opção. Eu continuo a achar, para quem está focado em performance e em treino de força, ter um consumo de hidratos de carbono ou ter garantido que temos algum glicogênio muscular disponível é de extrema importância. Se me disseres que o teu treino de força é ao final do dia e já tens pelo menos 1 ou 2 refeições em que já consumiste os hidratos de carbono necessários, vais notar a diferença? Possivelmente pouca. Estamos a falar de performance no treino de força. Agora pensemos que tu me dizes, mas eu quero ser o melhor atleta de todos, ou seja, eu quero fazer blocos de acumulação em que eu vou trabalhar hipertrofia, em que eu quero ficar com os músculos maiores, para também ter mais força, ter capacidade de mostrar mais a minha força. Quando falamos num atleta que quer chegar ao nível de alta competição, todos os pormenores contam. E, nesse caso, se esse atleta, para a mesma quantidade de proteína diária, pudesse consumir mais refeições com proteína ao longo do dia, eu diria que, marginalmente, apesar da diferença ser muito pequena, teria maiores benefícios em espaçar mais o número de refeições, ou seja, pelo menos consumir 4 a 5 refeições com proteína ao longo do dia. Se o atleta tem uma impossibilidade e realmente só tem 3 refeições para consumir durante o dia, é melhor do que não cumprir as suas necessidades. Ou seja, se ele nessas 3 garante que é consistente e consegue cumprir com as calorias, os macronutrientes e os micros, e hidratação e etc., ótimo, perfeito. Mas aqui acho que a contextualização é muito importante. João Pérez. Obrigado, Pedro. Pedro Cheio.
Eu espero fazer mais vezes. Fiquei contente até agora pela positiva, pelo à vontade das pessoas em fazerem perguntas, exporem aquilo que realmente acham que é pertinente falarmos aqui um pouco. Estes bocadinhos que eu tento arranjar para falar um pouco mais são para isto mesmo, é uma conversa, é opinativo a maior parte das vezes. Eu estou aqui a dar a minha opinião, o meu ponto de vista, vale o que vale. Há outras opiniões igualmente válidas, por isso é que isto muitas das vezes parece tão complexo, porque há várias maneiras de conseguir o mesmo. Vou aproveitar que agora não há aqui nenhuma pergunta para falar exatamente uma coisa que me estava a ocorrer na minha cabeça outro dia. Esta área é tão complexa e tão subjetiva, e começamos no ponto simples do ponto de vista da dieta, que alguém fez uma dieta que alguém lhe passou e não gostou, e depois vem falar connosco, manda uma mensagem aqui para a página porque ouviu falar que esta dieta é que era. Porque eu fui seguida por A ou B, e a dieta que eles me passaram não funcionava, e agora ouvi falar da vossa abordagem, da consultoria nutricional e das macros e afins, e isso é que vai funcionar comigo. Eu acho que não é esse o diferenciador de nós conseguirmos ter sucesso com as pessoas com quem trabalhamos. Acho que o principal fator é o coaching e é o conhecer a pessoa que está do outro lado. É o identificar quais são os valores da pessoa, quais são os seus princípios, quais é que são os hábitos que estão corretos, quais são os hábitos que estão errados, e usar todos esses recursos existentes para garantir que os objetivos são atingidos. Não se trata das macros em si, trata-se das pessoas acreditarem em quem está a trabalhar com elas. E quando muitas das pessoas nos chegam, há uma interação tão distante com quem já os acompanhou ou com o passado de historial de dietas que têm. É tão distante a proximidade, digamos, entre eles e o seu coach ou com quem trabalhou com eles, que é impossível funcionar, porque eles não vão confiar em nada do que seja essa pessoa a dizer. Ou seja, basicamente a pessoa dita e eles fazem, mas não percebem nem acreditam naquilo que estão a fazer. Dessa forma, novamente voltamos à história que eu falava um bocadinho com a Cláudia, que são correções a curto prazo, ou seja, correções que vão funcionar durante X tempo, até a pessoa perceber que aquilo não se enquadra na sua vida, no seu dia-a-dia. E pronto, aproveitei aqui também para fazer este desabafo para tocar aqui num tema tabu. Há quem fique curioso o que é que nós fazemos aqui, que é assim tão diferente. O que nós fazemos é conhecer as pessoas, uma a uma. Nada é tratado como rebanho, ou seja, cada pessoa é tratada individualmente, uma a uma, porque todas as pessoas são diferentes, têm objetivos diferentes, ritmos com que estão preparadas para atingir os seus objetivos. Há pessoas que são capazes de trabalhar para atingir objetivos em curto espaço de tempo, cegamente. Há pessoas que são mais orientados a fazer as coisas ao seu ritmo, gradualmente, admitindo que preferem ter uma adesão, uma coerência um bocadinho menor, mas ser consistentes a longo prazo. Todas estas opções são válidas. Por isso é que isto tem que ser feito um a um, para garantir que é mesmo isso, personalizado. O Bruno, João em direto é outra coisa. Questão do Diogo: porquê que na organização das macros nunca brincas com a proteína como fazes com os carbos? Basicamente, isto aqui vou tirar uma parte da equação, que é, não vou falar em fases de bulk nem em fases de cut. Vou admitir que, independentemente da fase, normalmente é essa a minha abordagem. Porquê que nunca mexo na proteína? Porque é o último macronutriente onde eu vou mexer. Eu vou aqui falar no qual seria o meu sistema básico quando estou a avaliar as macros e o progresso de alguém. Primeiro de tudo, é garantir que essa pessoa tem um intake suficiente de proteína. Quando falamos do intake suficiente, se estiver na ordem de pelo menos 2 vezes o peso corporal, ok, mínimo garantido. Se estivermos a falar de uma fase de excedente calórico, se quisermos reduzir ligeiramente a proteína, porque temos excedente calórico, ok, poupamos alguns cêntimos na nossa carteira, porque a proteína é um dos macronutrientes mais caros. Mas se quisermos ser simplistas, podemos manter a proteína sempre constante. Em seguida, o que é que eu vou avaliar? Onde é mais fácil, normalmente, descer calorias, é no macronutriente que oferece menos volumetria. O macronutriente que oferece menos volumetria é a gordura. Como tal, tem menos reflexo na performance, ou seja, pelo menos reflexo imediato. As diminuições de gordura acabam por ter reflexos negativos na performance, normalmente quando está muito baixa e mais a longo prazo. E onde é que eu manipulo a seguir? Hidratos. Ou seja, temos um ponto,
vamos trabalhando nesse ponto até deixar de funcionar. Quando deixa de funcionar, vamos descendo em blocos de 10 ou 20% das calorias diárias, normalmente retirados de gordura ou de hidratos ou de uma mistura de ambos, deixando sempre a proteína para o fim. Só mesmo, e eu nunca fiz isto, se chegasse a uma altura em que a pessoa tinha um nível muito baixo de hidratos e um nível muito baixo de gordura, é que eu, se tivesse a necessidade de aumentar esse déficit, iria mexer na proteína. Ainda assim seria a minha última opção, porque antes disso ainda podia implementar o cardio. É por isto. Zé Manel, até que ponto achas que certos alimentos podem influenciar ou acelerar certos processos, como perda de gordura ou ganho de músculo? Quero dizer com isto é... Achas que haverá benefícios em comer alimentos menos processados, pelo menos a nível de saúde? No entanto, concordo que moderação é a chave. Sem dúvida. Aqui que fique explícito, e talvez vá chegar a algumas pessoas, eu não sou apologista de seguir cegamente algo ao género if it fits your macros. Eu acho que a comida é muito mais complexa que isso. Ou seja, eu normalmente até tenho uma visão mais simpática sobre quem vem de um passado mais restrito, muito focado em fontes de proteínas completas. Ou, por exemplo, se eu tivesse que escolher aqui uma abordagem muito conhecida, se tivesse que escolher um tipo de dieta com o qual me visualizaria a trabalhar, seria paleo, ou paleo, como queiram chamar. Porquê? Por isso mesmo que tu tocaste, Zé Manel, porque apostam em fontes o menos processada possível, e acho que essa deve ser sempre a nossa preocupação base. Agora, com que magnitude ou que quantidade da nossa alimentação deve ser assim? Eu diria que se 80% da nossa alimentação, quando eu digo 80% é ao longo do tempo, pode ser num dia, pode ser numa semana, pode ser num mês, pode ser num ano. Porque os nossos processos não funcionam ao dia. Tudo o que nós fazemos tem um reflexo a curto, a médio e a longo prazo. Se nós cumprimos 80% da nossa alimentação com boas escolhas de hidratos de carbono, ou seja, o menos processado possível, com boas fontes de proteína, ou seja, também o menos processado possível, se nos ficarmos por fontes como leguminosas, carne, peixe, ovos, derivados do leite, possivelmente até os mais baixos em gordura, acho que temos grande parte da nossa alimentação cumprida. E se depois apostarmos em boas fontes de gordura, como os residuais que vêm destes alimentos já falados, abacate, o azeite, óleo de coco, etc., temos aqui uma base sólida. Em cima disto, podemos, claro, implementar alguns alimentos mais dúbios, ou seja, aqueles que geram a dúvida de será que é saudável, será que não é, e depois temos uma pequena parte que são mesmo aqueles alimentos que nós sabemos que não são realmente a escolha mais saudável possível, mas o consumo é tão pequeno que não é o suficiente para afetar quer a nossa saúde, quer a nossa performance e os nossos objetivos. Um minuto de silêncio, porque eu pareci que estava a defender a paleo, mas não estava, porque a paleo falha num grande ponto, que é, são contra as leguminosas, e eu acho que as leguminosas são um superalimento. Por isso já não consigo ser a favor da paleo. Sou a favor da vossa dieta, seja ela qual for, que se adapte aos vossos objetivos. O Flávio riu-se. É verdade, antes que pensem que eu estou aqui a defender a paleo ou alguma coisa do género, não, usei como exemplo, porque realmente as bases que eles têm são bastante sólidas, ou seja, de todo o tipo de dietas que eu vou vendo é das que têm bases mais sólidas, mas para mim pecam em grande parte por não serem apologistas de leguminosas, e eu acho as leguminosas fantásticas. Em relação ao treino, a progressão e a sobrecarga progressiva, se posso explicar melhor. Sim. Aqui parece-me que a tua pergunta é basicamente relacionada com periodização. Se imaginamos alguém que quer progredir, aqui eu não sei se estás a pensar mais em força, se estás a pensar mais em hipertrofia, mas como a maioria das pessoas a dúvida que tem é relacionada com hipertrofia, eu vou falar mais sobre hipertrofia. Se a tua preocupação é a hipertrofia, o teu bloco de treino, ou seja, os treinos, ou tu desenhas o teu macrociclo, aquilo que tu estás a trabalhar, imagina que tu me dizes assim, eu estou preparado para trabalhar 12 semanas em prol de um objetivo que é hipertrofia, quero ganhar massa muscular.
O pensamento simples é, conhecendo a regra da sobrecarga mecânica, eu hoje vou meter 10 kg de cada lado no supino e vou meter mais 2,5 kg a cada sessão ou cada semana, e eu aqui a 12 semanas vou estar enorme, e vou ter todos os objetivos. Temos que priorizar, e é aqui que entram, principalmente quanto mais avançada é a pessoa, mais complicado começa a ser esta progressividade, porque o principal fator para blocos de hipertrofia é sem dúvida o volume de treino. E o volume de treino é ditado pelo número de séries, vezes o número de reps, vezes o peso na barra. E uma forma simples de aumentar o volume de sessão para sessão, principalmente para iniciantes, é colocar mais peso na barra. Colocas mais peso na barra, ao longo do tempo estás a causar mais danos, a utilizar maior volumetria de treino. Pensando em alguém que ao fim da terceira ou quarta semana não consegue colocar mais peso na barra, estagnou. Não passa dali. E vão ficar a bater contra uma parede e depois ouviram falar no deload. Então vou fazer um deload. Vou descer as cargas e vou recomeçar outra vez. Passa um mês, igual. Faço o deload novamente. E ficam assim ciclicamente. Foi o que eu cheguei a ver acontecer muitas vezes com os treinos ao estilo 5x5. Há pessoas que se deram bem porque perceberam bem o conceito, e houve pessoas que não se deram assim tão bem. O que é que eu aconselho? Utilizar algumas regras de progresso, de periodização, quer seja em blocos, quer seja métodos de dupla progressão. Por exemplo, se queres utilizar a sobrecarga mecânica como base, ou seja, a tensão mecânica, digamos assim, tens várias formas de acumular mais volume sem ser só o peso na barra. Podes começar com uma versão mais simples. Durante as primeiras 3 semanas, colocas sempre mais peso na barra. Ao fim das 3 semanas, vês que estás próximo do teu limite. A partir daí, o que é que tu fazes? De semana para semana adicionas, por exemplo, durante 2 ou 3 semanas, mais uma série. Ou seja, fazes mais uma série todas as semanas, estás a aumentar a tua volumetria de treino. E depois, dentro das tuas repetições, também podes aplicar outro método de progressão, que é, em vez de teres um número fixo de repetições, imagina, tens 3 séries de 6 a 8 repetições, se na primeira semana fizeste 6, na segunda fizeste 7, na terceira fizeste 8, provavelmente na quarta, se colocares mais peso na barra, é possível que consigas cumprir novamente as 6. Ao implementares este conjunto de variáveis, é possível que, ao fim de algum tempo, estejas realmente com uma grande quantidade de séries, e aí sim uma grande capacidade do teu trabalho ocupada já com muita fadiga, e nessa altura sim, é bom que seja estudado os deloads, uma hipótese de reduzir a nossa fadiga residual e preparar para um novo bloco dentro do mesmo género, ou aplicando outros princípios da hipertrofia, como a variação, trocar alguns exercícios. Aqui eu acho que nós podemos realmente pensar em fazer futuramente aqui um Q&A dedicado mais à periodização, porque há vários tipos de periodização. Eu já venho há algum tempo a tentar falar sobre isto, porque eu gosto muito da abordagem simples de periodização para a maioria das pessoas. É possível progredir por reps, por séries, por carga, e manipular estas 3 variáveis e perceber como é que elas funcionam entre si é uma das maneiras mais simples de começarmos a nossa carreira aqui pessoal nos nossos objetivos de fitness. O que eu sinto é que com tantas modas e tantos estudos diariamente, toda a gente quer seguir a última BR e quer seguir o último DUP e o último WUP e afins e etc. E os metabólicos, os não metabólicos. Tem que haver aqui algum conhecimento por trás, e muitas das vezes é a velha máxima de keep it simple, ou seja, se o simples está a funcionar, vai mexendo uma variável de cada vez, até para perceberes como é que o teu corpo reage cada vez que mexe numa variável. O Jorge pergunta, e o óleo de coco? Quero saber se posso comer colheradas daquilo, já que já é teoricamente fit. O óleo de coco, para mim, eu vejo encaixado com outra escolha de lípidos que tenhas na tua dieta. Não vejo, lá está, eu falei um bocadinho sobre os MCTs, ou seja, os Medium Chain Triglycerides, ou seja, os triglicéridos de cadeia média, onde se encaixa o óleo de coco, são mais um tipo de lípidos. Ou seja, deve ser consumido se for da tua escolha, é uma boa fonte, sem dúvida, não é em nada vantajoso a outras fontes, muito menos quando consumido em excesso. Logo por aí,
se me estavas a querer perguntar sobre os turbinados e etc., a única coisa que eu conheço turbinada é a Ana Malhoa e não a meto dentro do café. De resto, se for da tua escolha consumir gordura dentro do café e se for do teu palato, fixe, eu não tenho nada contra. Agora, até ao ponto de achar que isso tem um benefício sobre qualquer outra abordagem, não vejo qualquer coisa que suporte isso. Cláudia Melo. E o que é o programa Strong and Sexy, que já foi publicado por vocês? Então, eu não queria falar muito hoje sobre o Strong and Sexy, porque eu tenho aqui uma coisa marcada, vamos falar em mais detalhe sobre o Strong and Sexy. Mas vou assim falar muito sumariamente. O Strong and Sexy é um programa feito pela Team Sick Nutrition em parceria com a MyWay. É um programa, neste momento, dedicado a mulheres, ou seja, vai ser um programa só para mulheres, que vai incluir várias coisas, entre elas treino, gestão nutricional da sua alimentação e vai incluir também algum suporte teórico a todas estas partes que eu falei agora, ou seja, vai dar a capacidade das pessoas fazerem auto-coaching. Ou seja, nós identificámos que existia aqui uma lacuna, que é, primeiro de tudo, existe pouca coisa direcionada para as mulheres e elas, que provavelmente hoje em dia até são das que se mais cuidam até do que muitos homens. Peço desculpa aos homens por ter dito isto, mas é o que eu noto, é o que eu posso falar aqui pela Team, que as mulheres preocupam-se imenso em sentir-se melhor e preocupam-se com o seu corpo. E sentimos que existia aqui uma lacuna e criámos aqui uma oportunidade de adquirirem algo que foi testado e comprovado, que vai cobrir durante 90 dias as suas necessidades, quer nutricionais, quer de treino, quer de ensinamentos. Vão ter um suporte onde vão aprender realmente os conceitos base e simples que lhes permitem ter segurança naquilo que estão a fazer. Mas dentro dos próximos dias, posso anunciar que possivelmente dentro desta semana será partilhado convosco com mais detalhes o que é que inclui e o que é realmente o Strong and Sexy. Pedro Shape, para a caseína, é um ponto muito importante que tu tocaste, porque realmente a quem tem intolerância não me adianta estar-te a recomendar quark ou recomendar-te requeijão, porque vais ter igualmente intolerância. Eu aqui vou manter os básicos. A albumina, ou seja, a proteína presente na clara de ovo, também tem uma absorção lenta, por isso no teu caso acho que poderia ser uma excelente opção. Se calhar vai-te exigir ser um bocadinho mais criativo, ou seja, eu sei que é mais fácil comprar uma caseína, por exemplo, como sempre caseína na MyWay, caseína de chocolate, da Protein Works, que é a minha marca favorita, e tem um bom sabor, fica com uma textura de mousse. Se calhar aqui com a tua albumina, ou seja, com as claras de ovo, pode ser um pouco mais complicado de seres criativo, mas por que não fazer uma espécie de claras mexidas com manteiga de amendoim, onde tu contemplas já aqui a tua gordura e a tua proteína. Parece-me uma ideia prática assim que me venha à cabeça. João Gomes, se faria sentido falar um pouco de autorregulação. Eu não quis falar na periodização acima, porque eu, quando falei em periodização, estava a pensar apenas na gestão de stress a longo prazo, ao longo do macrociclo. O que o João me parece que está a querer falar aqui é autorregulação dentro do que eu chamo de microciclo, ou seja, da semana ou então mesmo da própria sessão de treino. Nem todos os dias são iguais. Uma noite de sono bem dormida, uma noite descansada e depois um dia bem nutrido vai permitir de certeza ter um treino muito mais produtivo do que quando temos um dia complicado, dormimos mal, tivemos uma discussão, problemas no trabalho, chegamos ao treino e ficamos chateados porque a semana passada fizemos 3 vezes 8 e esta semana não conseguimos fazer os 3 vezes 8, então o treino não está a funcionar. Aqui é onde entra a autorregulação que o João falou, que é conhecermos qual é o grau de exigência que conseguimos pedir nesse dia, que nem sempre é o mesmo e flutua bastante. E quem quiser ler um pouco sobre isso e quem quiser tirar alguma dúvida em particular, porque já nos esticámos um bocadinho aqui no tempo, procurem sobre RIR, Reps in Reserve, ou em português Reps em Reserva, ou deixem-nos uma mensagem que nós podemos aqui falar um pouco sobre o assunto. Flávio, Ana Malhoa.
Pronto, já vi. Depois de tanta coisa que eu disse, a única coisa que vai ficar memorizada hoje foi a Ana Malhoa. Menos mal, pelo menos há alguma coisa que ficou memorizada. A próxima vez começo o live com a Ana Malhoa aqui ao meu lado, bebemos um cafezinho cada um, fica combinado. Para a próxima será assim. Estamos quase a fazer 1 hora, ou seja, a maioria já deve estar farto de me ouvir. Se não houver assim mais nenhuma pergunta, fica a aguardar que depois que me deem o vosso feedback, se realmente foi em linha com aquilo que estavam à espera, se tem alguma sugestão para fazer alguma coisa diferente, se vale a pena fazermos mais destes lives frequentemente, para garantir que realmente possamos aqui também falar um pouco. É sempre bom, principalmente para mim é enriquecedor, perceber as vossas dúvidas. Obrigado, Sónia, pelas palavras. Zé Manel, obrigado. A Tânia Lima diz que não. A Tânia Lima quer o protagonismo todo para ela. Ela é assim. Até que ponto o nosso corpo não se habitua a dormir pouco? Isto porque o standard seria 8 horas, mas se a nossa vida não nos permitir... Desculpa, Diogo. Não mistures, Diogo, aqui é uma coisa importante, não mistures sensação de sono com o estares recuperado. Quando tu queres ser um atleta de elite, ou queres ser um atleta que usa todas as ferramentas que tem ao seu dispor, a recuperação é de extrema importância. E eu aqui posso garantir que para o próximo live, até o Mário pode falar um pouco sobre isto, também com a sua experiência com atletas de alto rendimento. Todas as componentes pesam, ou seja, nutrição, o treino e a recuperação. E se tu não dormires o suficiente, podes não sentir sono e até podes sentir que te habituaste, ou seja, na tua rotina tu realmente consegues dormir pouco e consegues acordar às horas que tens estipuladas para ti, não quer dizer que estejas a recuperar o suficiente. Possivelmente até estás a boicotar o teu ciclo de treino, ou seja, imagina que nas semanas mais difíceis, onde exiges mais da tua recuperação, não estarás a recuperar o suficiente porque não estás a dormir o suficiente. Normalmente a maioria das pessoas põe de parte a parte da recuperação, acham que o sono é algo secundário, mas não é. Podes-te habituar a dormir pouco, não quer dizer que estejas a utilizar todos os recursos do teu corpo porque realmente não estás a descansar e a recuperar o suficiente. Basta pensarmos em atletas de alta competição, ou seja, que nem sempre conseguimos fazer o mesmo que eles, mas os sonos têm mínimos e às vezes não são só 8 horas, dependendo das fases até podem dormir mais. Alguns têm cestas diárias, etc., para garantir que a recuperação está em linha com aquilo que estão a exigir. E tudo depende também sempre de quanto é que nós queremos aplicar. Ou seja, será que é mesmo impossível dormir mais de 5 ou 6 horas? Será que não podias abdicar daquela hora que estás à noite no Facebook e isto deitar mais cedo? Não é uma crítica, é fazer pensar um pouco se não conseguimos rentabilizar o nosso dia para dormir mais 1 hora e se o contributo que traz positivo para o nosso objetivo vale ou não a pena. Agora vamos aqui acelerar um bocadinho. Nuno Lima, dou-te já o meu feedback, top. Rita, muito obrigado. Tânia, muito bom. Sandra Lima, venham mais. Tânia diz que não é não estamos fartos de te ouvir. Podes continuar assim, estamos sempre a aprender contigo. Zé Manel, boas opções para refeições fora de casa e que permitam saber as macros, além de McDonald's e H3 que é caro. Aqui a resposta, eu vou ser suspeito. Eu não sou pessoa de me preocupar muito em ter um site a dar-me as macros. Honestamente. Eu já conto macros há mais anos que eu me lembro. A minha dieta sempre incluiu contagem de macros. Na altura em que quem estiver aqui mais antigo a acompanhar o live e que seja dos tempos do bodybuilding PT e etc, nós contávamos macros, não havia MyFitnessPal, nós tínhamos uma folha de Excel, mas nós sabíamos a proteína que estávamos a ingerir, os hidratos que estávamos a ingerir e as gorduras que estávamos a ingerir. Não era por usarmos uma folha de Excel que não sabíamos macros. Eu já desde essa altura conto macros, ou seja, treinei muito visualmente para conseguir avaliar as coisas. Ou seja, hoje em dia, se me perguntares o que é que mais facilmente eu consigo ir comer fora e estimar as macros que tenho para comer, tens várias opções. Pátio, acho sempre uma excelente opção pelo preço. Podes comer arroz ou salada, ou ambos, e acompanhar com um bife de frango grelhado, ou seja, fácil de contar, não vês grandes gorduras adicionadas, consegues sempre
estabelecer ali facilmente o teu objetivo. Já falaste no H3, que por acaso tem as macros no site. O Walk2Talk tem as macros no site. O McDonald's também tem as macros. Outra opção que eu tenho comido e admito que estou viciado, é o Poké. Os Poké Bowls, ou seja, temos em vários sítios. Eu tenho ido algumas vezes ao Eras Park comer os Pokés, porque também é facilmente configurável para as nossas macros. Eu neste momento, como a minha segunda refeição, que é o almoço, eu não costumo consumir hidratos de carbono. Eles permitem que nós coloquemos uma base de salada e depois escolhemos peixe cru. Temos várias opções, mais pequeno e maior, mas é peixe cru, é fácil de configurar. Tem à volta de 100, 150 gramas de uma fonte de proteína, ou seja, aproximadamente 20 a 30 gramas de um macronutriente de proteína, e a partir daí, dependentemente do que adicionarmos, pode aumentar ou diminuir. Olha, o Mário manifestou-se quando falei em Poké. Temos outro fã. Ou seja, a minha ideia é ser flexível, não é contar macros. Ser flexível é um modo de estar e um modo de viver a nossa dieta e o nosso mundo fitness. Ou seja, se eu estiver aqui a comer fora porque não preparei uma refeição, eu vou escolher a opção que seja mais parecida com aquilo que eu costumo comer. E assim sei que dificilmente falhei. Se falhei 10% das minhas calorias, 15%, 20%, diluído ao longo das semanas em que sou eu que preparo e peso as minhas refeições, o efeito é pouco ou nenhum naquilo para o qual eu estou a trabalhar. Agora, isto eu estou a falar quando tentamos cumprir macros. Claro que haverão refeições onde nós sabemos à partida que não vamos cumprir as macros, e aí é a parte mais difícil de eu muitas vezes explicar às pessoas, admitam, não vão cumprir as macros. É como eu tentar calçar o sapato da Cinderela, não me cabe nos pés. Por isso vou aceitar à partida, não me cabe, vou comer e amanhã é outro dia, sem compensações, sem pensar no assunto. Aconteceu, está feito, eu queria muito. Se não fizesse hoje e ia ficar a pensar no assunto e correr pior ainda, então decidi fazer uma refeição livre, na qual possivelmente não encaixou nas minhas macros. Vou usar algumas técnicas, como evitar comer fritos, a não ser que seja uma coisa que me apeteça muito, vou comer só até ficar satisfeito. Vou evitar comer entradas, pratos, sobremesas e terceiras sobremesas e repetir. Vou-me tentar cingir a uma escolha de realmente o que me apetece e termino por aí. Diogo Alexandre, tu é que és o melhor do mundo, não é o Ronaldo. E ainda não te mostrei as minhas bolas de ouro. Não puxem por mim. Ao fim de uma hora, não puxem por mim. Malta, 1 hora e 4 minutos, já passou. Há mais alguma pergunta? Não estava à espera que ficasse tanto tempo no ar, ou seja, que houvesse tantas perguntas. Vou aguardar mais um bocadinho e ver se surge assim alguma pergunta de última hora, se não, fica terminado. Eu não faço mais piadas, prometo. Prometo que agora só dou respostas sérias. Zé Manel, suplementação. Aqui é que é o ponto que eu sou demasiado básico. Suplementação, mais uma vez, tem um contributo pequeno. Lá está, eu falei há pouco, quando queremos ser o nosso melhor ou atleta de alta competição, queremos tudo um pouco. E a suplementação pode ter um efeito positivo. Pensando que tudo o resto está alinhado e que realmente temos o budget, ou seja, temos o dinheiro para apostar na suplementação, quais são os suplementos que eu recomendo? Para toda a gente que possa comprar multivitamínico, consumir a dose de embalagem, fora da altura do verão, vitamina D3, ômega 3, 3 a 6 gramas por dia, dependendo do peso. Quem é mais pesado pode consumir maior quantidade, também depende do vosso orçamento. Exceções aqui. Vou falar de um tema agora mais relacionado com quem está em déficit calórico. Cafeína pode ser uma ajuda gigante, ou seja, estamos cansados, estamos em déficit, vamos nos tornar preguiçosos. A cafeína pode ser extremamente importante a quem reaja bem a ela antes do treino. Meia hora, 45 minutos antes do treino, 100, 150 mg de cafeína deverão ser suficientes pelo menos ao início. BCAAs, eu sei que vou tocar num assunto que é controverso, cada vez há mais estudos controversos sobre o assunto. Se puderem gastar, se sentem que vai ser mais seguro, acho que o custo também por dose é tão baixo que se o puderem consumir, até que me provem claramente em contrário que não contribui nada, eu continuo a dizer, se a pessoa pode,
e principalmente se treinar em jejum, sim, BCAAs é uma boa opção. A quem está em excedente calórico, o que é que eu recomendo também? Creatina e beta-alanina. São duas opções também muito importantes que podem ser usadas o ano todo. Ou seja, não precisa de ser só em excedente calórico, podem ser sempre utilizados, quer em fases de ganho de massa magra, quer em fases de perda de gordura. No entanto, muitas das pessoas ficam confusas em fases de perda de gordura porque a creatina retém alguma água e depois essas oscilações podem baralhar um pouco. Então, muitas das vezes, para eu manter as variáveis fixas, faço, digamos, o desmame do consumo de creatina, que apesar de ser seguro, escolho uma altura onde estamos em fase de perda de gordura para não consumir a creatina. Vou-me despedir. Adeus a todos. Fica a aguardar os vossos feedbacks em privado, comentários, porque eu vou deixar o vídeo disponível na página. Se acharem que devemos repetir, digam-nos que devemos repetir. Digam-nos com que periodicidade, se uma vez por mês, 2 vezes por mês, todas as semanas. Deixem nos comentários para realmente podermos programar, além dos artigos, termos uma componente mais one-to-one quase, ou point-to-multipoint. Deu para vários, conseguimos aqui comunicar. Zé Manel, obrigado pelos teus comentários. Fizeste muitas perguntas, estimulaste aqui também que eu falasse sobre bastantes assuntos. Gostei muito da tua presença, espero que estejas cá no próximo. A todos os outros que estiveram a ver e não estiveram a comentar, para o próximo comentem. Façam as perguntas necessárias. Todos nós temos dúvidas e nenhuma dúvida é parva. Todas elas devem ser feitas porque uma pequena semente errada hoje é uma árvore erradíssima amanhã. Por isso, muitas das vezes, mais vale cortar pela raiz, quando é uma coisa que realmente é descabida ou como já falámos atrás, que não é ecológica para a nossa vida. Todas as semanas, repete semanalmente com temas. É assim, também podemos fazer de outra forma. Eu aqui tentei criar alguma interatividade em que vocês iam fazendo as perguntas ao longo do direto. Também podemos fazer alguns diretos com temas em específico. Me parece uma abordagem interessante para sermos mais concisos. E também podemos marcar algumas perguntas e respostas em que vocês me enviam as perguntas antes e eu trago já as respostas para serem discutidas durante o direto. Eu vou pensar nas duas opções porque acho que ambas podem ser feitas. Cheguei tarde, isto é sempre encravado, fica para a próxima. Continuo com esta iniciativa. Temas era giro. Também acho que a ideia dos temas era giro, tenho algumas coisas em mente. Acho que vou esperar também que, se quiserem, por favor, mandem mensagem, deem-me ideia de temas, porque eu assim vou fazer temas que estejam relacionados com as vossas dúvidas e com aquilo que realmente vocês gostariam de ouvir. Torna-se muito mais rentável desta forma do que eu estar aqui a falar de temas que podem parecer mais interessantes para mim hoje e possivelmente para vocês não é assim tão interessante. Pode ser que seja também um estímulo para eu continuar os vídeos para o YouTube, que anda assim um bocado preguiçoso. Já vi que estamos todos encaminhados para o mesmo, temas. Então pronto, vamos fazer assim. Todos os que propuseram temas vão me enviar uma mensagem, ou em privado, ou aqui na página, com o tema que vocês gostavam que fosse falado na próxima semana, se ficarmos com o semanal. Enviem-me a ideia dos vossos temas e nós vamos ter tudo preparado para na próxima semana falarmos sobre esses temas. E aí, realmente, as perguntas frequentes vão rondar mais esse tema, torna também os diretos mais eficientes. Gostei muito da ideia e gostei do vosso contributo. E agora vou dar por terminado porque tenho aqui uma pessoa à espera que já me deu o sinal a dizer chega, já me fez assim 2 ou 3 vezes e eu não sei se sobrevivo até a semana que vem, por isso se eu não aparecer para o próximo direto, acho que perguntei à Tânia, que a Tânia sabe quem é a culpada, quem é que vai ser a culpada de eu não aparecer. Olha, não se esqueçam de uma coisa muito importante antes de eu desligar. Descompliquem.